aceitou. Bom Aí eu dia. tô aqui, te convido aqui e o negócio não vai. Não, acho que aceitou na terceira vez. Vamos ver, até porque nosso tema hoje, para se cair, a gente volta, né? É, tem que ficar aí, a gente volta, porque às vezes a gente vai falar de algumas coisas que podem ser, como que eu posso, tipo, banidas aqui, né? São coisas que não, são conteúdos que não são muito aceitáveis aqui. Não Exato. pelo teor em si do assunto, né? Óbvio, né? Mas é por conta de certas palavras que algumas pessoas transformam isso para outros fins, né? E aí acaba que a plataforma não vai fazer essa separação do que é uma boa intenção e uma má intenção, né? E é isso. Bom dia para quem está chegando aí na nossa live, no nosso bate-papo, né, Carol? Hoje, independente se assistiu o filme ou não, pode ficar aí com a gente que Exato. vai ter muita coisa legal para a gente conversar. Muita gente, Jéssica, me perguntou por que, que a gente não fez o nosso Cine Debate. Por que, que a gente não fez o Cine Debate? Aí eu vou explicar aqui mais uma vez, que dessa vez, né, a gente optou por ter uma conversa aqui pelo Instagram, para ser uma conversa mais breve, porque no Cine Debate a gente fica por volta de umas 2 horas e a gente encaixou no nosso tempo essa 1 hora que a gente vai ficar por aqui hoje para a gente não perder a oportunidade de falar sobre o filme, mas dessa vez não deu para ser um cine debate. Mais para frente a gente faz É, outros cine debates, né? sim. Gente, eu tô nessa rotina aí, tive bebê recentemente, mas não é tão recente, né? Porque já tá com 7 meses, mas eu ainda tô voltando à minha rotina. E encaixar o horário, eu acho que fica mais complicado, mas a gente tá aqui 1 hora pra gente escutar vocês, tirarem as dúvidas e também levar informação, né, Carol? Eu acho que o mais importante é a gente aproveitar esse espaço para trazer informações, reflexões sobre o assunto principal que é abordado no filme, que é urgente, né? É mais do que urgente falar sobre isso. A gente Então, precisa falar dentro de uma proposta que a gente busque por uma cultura de proteção, né? Que a gente olhe para o tema. A gente sabe que o tema foi, o filme, de uma maneira geral, a estreia foi polêmico por questões religiosas, por questões políticas, mas isso tudo tira o olhar que a gente precisa ter, que é para o tema de tráfico de crianças com a intenção de exploração sexual. Então, é sobre isso exatamente. que a gente precisa falar. Independente de partido político, independente, né, de visão, independente de religião, a gente precisa se unir, senão a gente não consegue lidar com o tema como ele traz ali, né? Lida-se muito com o tema para pegar os exploradores, as exploradoras, a gente vai precisar pincelar isso também, né? Temos mulheres Uhum. que são exploradoras sexuais e violentadoras sexuais, e trazer as crianças. Como é que a gente precisa acolher as crianças, educar as crianças, para elas conseguirem, de alguma forma, também se protegerem, né? Que é o que a gente chama em educação sexual a autoproteção. Claro que tem Exatamente, né? situações que são impossíveis de uma criança saber se proteger. Ela não tem recursos, mas a partir do momento que ela tem conhecimentos, ela consegue não estar tão vulnerável, porque a criança por si só já é vulnerável, né, Jéssica? Porque está em Com processo de certeza. Com crescimento. certeza, né? E Aí sempre tem quando as você fala dessa questão, vulneráveis. pode concluir, cara. Não, só ia falar que todas são vulneráveis, mas tem as que estão mais vulneráveis por conta de falta desse acolhimento, dessa educação, Sim. de um adulto responsável em que ela confie, estar junto dela ali, né? Então, aí a Uhum. gente pode fazer essa diferença, mas todas as crianças são vulneráveis. Sim. E sempre que você fala, você assim, vai falar sobre essa questão da proteção das crianças, né? Que elas precisam dessa proteção e tudo mais, dessa autopreservação.
eu me recordo daquele documentário, se eu não me engano, ele ainda deve estar disponível no YouTube, da Oprah, que ela entrevista alguns pedófilos, alguns exploradores, e ali eles vão relatar, é bem impactante, bem forte, assim, por sinal, né? E não é né, qualquer pessoa, né, dependendo da sensibilidade que consegue, mas eles vão relatar como que eles fazem, né, essa busca, qual que é os critérios que eles usam para poder selecionar as crianças ali, né? E eles falam desse lugar de vulnerabilidade dessas crianças. E aí a gente vê que, assim, o perfil são crianças com baixa autoestima, são crianças que às vezes não se sentem seguras, né, com esses cuidadores, essas pessoas ali que são cuidadores. Não são crianças que são mais caladas, né, diante de algo que está acontecendo errado. Então, eles, de alguma forma, percebem isso e aí é onde eles fazem a seleção. Então, por exemplo, se eles percebem que uma criança, eles se aproximarem de uma criança, essa criança vai gritar, essa criança vai perceber que tem algo errado ali, eles já não aproximam daquela criança, eles vão justamente naquela que eles, de alguma forma, percebem que não vai dar nenhum sinal ali para poder eles, né, fazer essa busca. E no filme tem justamente isso, né, retrata muito bem isso, o quanto é triste essa realidade nossa, né, Carol? O quanto a gente percebe que assim, nas divisões, né, vamos colocar assim, de classe, de cor, de gênero, as pessoas que estão mais à margem, vamos colocar dessa forma, são as pessoas que estão mais suscetíveis a acontecer, né, a passar por essas situações. Então, a gente percebe ali que crianças, vamos colocar, são mais suscetíveis, né, são mais vulneráveis a passar por isso, tanto que o filme retrata a questão da Miss, né, uma Miss que vai ali e aborda aquela família, que tem o desejo de mudar financeira, e que aproveita desse lugar, dessa ferida, para poder tirar tirar o lucro em cima disso. É o que acontece no filme, né? O filme retrata muito bem isso, quando a Miss vai ali em busca das crianças, aí, inicialmente pela menina, mas aí chega até o irmão dela também. Exato, que aí mostra que não são apenas meninas, a gente tem as meninas, né, estatisticamente mais vulneráveis por diversas razões, mas os meninos também, eles sofrem, né, a exploração sexual. Então, a gente também precisa trazer isso. Qual a ideia, né? A gente dá visibilidade que isso não está tão distante de nós como imagina, né? Mostra ali no filme, mostra um outro país, mostra um outro lugar, como se tivesse de nós. Mas é da gente. A gente tem nossos interiores, né? Interior de Goiás, interior de Minas, interior do Nordeste. Então, que as crianças estão ali mais vulneráveis e que precisa ter acesso, e a gente tem que tomar cuidado para a gente não responsabilizar os pais. Tem pais que devem ser responsabilizados se eles realmente estão, de alguma forma, fazendo parte, porque, infelizmente, existem pais e mães que vendem suas crianças para o tráfico, isso é uma outra realidade, mas desses pais, do pai que aparece ali no filme, por exemplo, vamos pegar ele enquanto exemplo, a gente não pode culpá-lo pelo que aconteceu. A gente precisa pensar em questões de políticas públicas, né? A gente tem os direitos das crianças, a gente tem os tratados internacionais, como é que a gente pode fazer isso valer no dia a dia, valer na rotina, e como é que, enquanto pais responsáveis pelas crianças, a gente deve estar presente, porque se a criança gritar, alguém tem de ouvir. Então, o que a gente pode no dia a dia fazer, porque outra cena, assim, quem não assistiu, a gente vai pincelar algumas coisas, mas não sei se todo mundo vai querer assistir, porque tem gente que não gosta de assistir filme com essa temática, não tem problema, desde que não, né, invisibilize,
acho que eu falei a palavra errada, né? Que não dê visibilidade. Fecha os olhos, Carol, fecha os olhos, finge que não Cadê? exista, vamos ver. Minha fono não deve estar por aí agora, mas que realmente não finja que isso... Mas é um filme... A gente que assiste muito filme, né, Jéssica? Apesar de ser um filme que traz muito desespero quando a gente assiste, muita indignação, ele trabalha de forma sutil o tema. Ele não escancara as violências de uma maneira que você não consiga assistir. Tem filmes que fazem isso e a gente, enquanto profissional, assiste filmes que são... Não saberia adjetivar agora, mas assim, mais difíceis de assistir nesse sentido de ver. Então, é um filme que você pode assistir, ele vai lidar com o tema de uma forma sutil, criou-se uma expectativa muito grande, né? Mas ele lida de uma forma em que você consegue assistir ao filme, você consegue se desesperar, você consegue se indignar e acessar esse tema e começar a pensar que as crianças precisam desse olhar, desse cuidado, e que a gente precisa ampliar. A gente não pode pensar que porque é mulher, a criança está protegida, porque é uma outra mulher, a criança está protegida, porque é um banheiro feminino, as meninas estão protegidas, ou porque é um menino, ele pode ir ao banheiro masculino sozinho. A gente vê ali no filme cenas que assim, me foram muito angustiantes, das crianças sendo puxadas, roubadas, no meio da brincadeira, no meio da rua. Sim. Então, não existe essa proteção, não tem ali um adulto olhando por essa criança, mas muitas vezes a estrutura socioeconômica não permite que tenha ali um adulto olhando para essa criança. Exatamente. Então, quem é que vai olhar por essas crianças? Né? A gente precisa de um sistema ali de segurança, um sistema de proteção, um sistema escolar que funcione para que essas crianças estejam nas escolas. Então, se a gente for falando, a gente vai abrir um monte de braços do que é necessário olhar. E isso é muito mais importante da gente olhar do que tem um herói, tem um salvador, né? Tem uma questão ali religiosa envolvida, ok. Vamos, é baseado em fatos reais. Ele realmente ele tá vivo, né? Aí a Carol falando, ela também ficou angustiada com essas cenas. É realmente... O filme é muito simbólico, né? Muito simbólico. Ele traz muito simbólico. Ele não traz tudo muito escancarado. Aquela cena, por exemplo, que a menina tá na casa do senhor chega bêbado ali e ele fecha a cortina. Aquela cena me deixou assim até sem ar, assim, né? Quando eu assisti, é muito simbólico aquela cena. E daquela cena a gente pode abrir margem para a gente repensar tantas questões, né? Não só a questão da exploração ali do filme em si, mas aquilo ali retrata muito bem aquilo que acontece do nosso lado, que é a questão da ofensa, do abuso sexual que acontece com crianças que são ali de alguma forma abusadas, ofendidas. Eu estou usando abuso porque às vezes as pessoas ainda não estão atualizando o termo, mas por pessoas familiares, né? Por um tio, por um avô, por um pai. E assim, nessa questão também, né? O filme, a temática ele é voltada para isso, mas quando a gente vai pegando fragmentos e vai puxando, isso vai nos levando a diversos outros pontos de reflexão importantes também, né? E o eixo, eu acho que você falou a questão do herói, né, Carol? Ali, óbvio, né, o policial é visto como um herói e tal, e óbvio que ele tem que se orgulhar, as pessoas têm que sim, né, reconhecer o esforço dele. E ele fala, né, que o serviço, aquela cena que ele fala assim, que o serviço dele todos os dias deixa ele em cacos, e que ele fazer aquilo era a oportunidade dele juntar um pouco desses cacos. Eu acho interessante pensar isso, porque não é porque os profissionais trabalham com isso que não significa que não exista sensibilidade com relação
ao tema, né, ao que acontece. E também chama atenção que ali ele retrata muito bem a questão do judiciário, o quanto está focado em prender os autores disso, né? Isso. Os vilões, vou colocar dessa forma, prender os vilões, né, disso tudo. Só que isso a todo tempo está saindo, a todo tempo tem aumentado. E assim, quando chega a pegar um pedófilo, o quanto de crianças, né? Quando chega a pegar um explorador, quantas crianças passaram por essa pessoa, né? Que foram exploradas, que foram abusadas, que foram violentadas, enfim, até chegar ao ponto da prisão, e se é que chega ao ponto da prisão. Então, a provocação que fica é, mais do que a gente pensar em prender essas pessoas e essas pessoas serem responsabilizadas pelos crimes que elas cometeram, que, óbvio, não tem que questionar com relação a isso, a gente tem que pensar numa estrutura por trás, que é a da prevenção que a gente começou falando aqui. Porque aí, se a gente começa a pensar lá atrás, aí a gente, além de alguma forma, amenizar, não sei a palavra assim, essa questão dos autores disso, a gente também está indo na raiz do problema. Isso. A gente está tratando a causa e não o sintoma. Exato. E a gente, quando a gente fala em educar também as pessoas adultas quanto a essas definições, porque fica tudo muito misturado. O que é o tráfico, o que é a exploração, como se todo mundo fosse ali pedófilo, como se todo pedófilo fosse criminoso, né? Então, assim, vamos pontuar aqui um pouco. O filme traz, baseado em fatos reais ali, né? Traz a questão do tráfico de crianças, especificamente, com essa finalidade de exploração sexual. Então, vamos pensar. A gente tem exploração sexual. Se a gente tem exploração sexual, que aqui na exploração a criança ela é vendida várias vezes, por isso que é tão rentável. Exatamente. De várias formas, com a finalidade de um prazer sexual de uma pessoa adulta. Então, essa é a exploração, tem o dinheiro envolvido. E ali, como a gente vê, mostra desde o início as fotos sendo tiradas, como é que tem que posar, como é que, né, usa uma maquiagem, como é que você tem que colocar o cabelo, como é que o menino tem que se portar ali na foto para ser postada. Então, a venda da foto já é exploração sexual. A venda do corpo da criança é também exploração sexual. Então, se a gente tem um alto índice de tráfico sexual infantil, é porque tem gente que consome. Exatamente. E quem consome não é um monstro, não é essa pessoa estereotipada que você vê como um monstro, tá, gente? Não, não é pedófilo, né? Como a Carol está colocando, a maioria é abusador, né? E não pedófilo. Então, a gente tem que diferenciar aí quem é o abusador, o ofensor, violentador sexual e quem é o pedófilo. Exatamente. Não é necessariamente a mesma pessoa. Eu até separei aqui, se você quiser ir falando enquanto eu procuro, Jéssica, que quem ainda não conhece, né, eu já falei muito aqui sobre esse livro, A Quebra do Silêncio e as Vertentes do Abuso Sexual, Manual de Prevenção e Intervenção, que eu escrevi um capítulo junto com a advogada Débora Camargo, que fala justamente do perfil. A gente está falando da vulnerabilidade das crianças, mas a gente não tem um perfil de um explorador sexual, de um abusador sexual, de um violentador sexual, tá? E nem todos vão ser pedófilos. O que eu lembrei que eu tinha colocado aqui para dar uma lida para vocês, fui eu mesmo que escrevi, então eu posso ler, tá bom, gente? É uma leitura do que eu escrevi. Tá aqui no capítulo, e quando eu falo, a diferença, tá? Não sei se está dando para ver, da pedofilia, incesto, pedofilia, que eu coloco. É válido lembrar que nem todo ou toda pedófilo e pedófila, lembrando, a gente vai trazer sempre a mulher, não vou ficar aqui lendo o A, mas vocês já vão pensando que independe de gênero, tá? É válido lembrar que nem todo pedófilo é um criminoso sexual e nem todo criminoso sexual é um pedófilo.
O que difere um do outro é como identificar e como identificá-los é que para ser crime sexual, o ato tem que ter sido executado por pessoa que tem compreensão do caráter ilícito do seu comportamento. Ou seja, o relacionamento sexual, sendo ato físico ou não, lembra? Vender já é também, que teve o propósito de satisfação sexual da pessoa adulta, sendo homem ou mulher, com criança e ou adolescente, sem haver a preferência sexual. O que pode acontecer é o pedófilo que não recebe uma ajuda profissional vir a se tornar um ofensor sexual. Então, a gente tem a pedofilia aí enquanto um transtorno parafílico, que também não deveria, não sei ainda se deveria estar ali, se continua na CID-11, né? Olhar isso direitinho depois, porque a gente tem o pedófilo que tem esse desejo, a pessoa que tem esse desejo direcionado, desejo sexual, para crianças e adolescentes, púberes ali, tá? E essa pessoa, se ela tem esse desejo e ela não executa nada em relação a esse desejo, seja ver, seja ir atrás, seja, né, ter o próprio ato sexual em si, ela não é uma pessoa criminosa sexual. A maioria, inclusive, dos criminosos sexuais, que são esses exploradores, que a gente está chamando de vilões e tudo, ou vilãs, é para fins sexuais próprios, e é o que a gente não está falando nem de consentimento. Consentimento está piscando aqui, né, na minha mente, mas a gente não tem até que criança, né, gente, não consente. Mas quem pratica não necessariamente é a pessoa que tem pedofilia. Tá? Para ir diferenciando, senão fica todo mundo é pedófilo e a gente não resolve a questão. Porque o que acontece? A gente fica girando no... É porque todos são pedófilos e tem que castrar, e castrar vai resolver. Não é nosso tema de hoje, mas ação não resolve. Tá? O pênis, no caso da castração química, ali, pensando, né, no órgão sexual masculino, o pênis não funcionar não impede que a pessoa violente sexualmente. Ponto, não vamos entrar na questão hoje aqui. Tá? Mas são temas que vão entrando aí. Então, exploração, pedofilia, crime sexual, esqueci de algum, Jéssica? Que a gente vai falando, vai ampliando, né? Assim, essa questão da exploração, né, a gente pensar nisso, isso que você falou, realmente falou que está tudo muito completo, assim. Mas essa questão da exploração, né, às vezes as pessoas literalmente associam, né, que todo mundo que de alguma forma mexe com isso é pedófilo. E assim, não necessariamente, igual você falou assim, não necessariamente. Às vezes tem pessoas ali que são o topo da pirâmide socioeconômica e estão visando somente dinheiro, somente lucro. Então, vê nisso, literalmente, um mercado financeiro de obtenção de lucro, né? Como você citou em algum momento, essa questão da rentabilidade, né? Que a exploração sexual traz de crianças e de mulheres também, né? Porque, vamos pensar, o filme traz isso, né? O personagem ali, o ator principal, ele até fala ali, em algum momento, por exemplo, a droga fez ali, né? Embalou a droga, pronto, passou ali por todos os processos, chegou até o destino final, a pessoa usou, acabou, né? É uma vez só. Agora, uma pessoa, por exemplo, ela rende muito mais, né? Vamos supor, uma criança. Ela pode ser explorada para ter o ato sexual em si cinco vezes na noite. Sim. Agora, fotos e vídeos, o quanto isso assim, pode ser propagado e pode ser visando o lucro dessas pessoas, né? O quanto pode ser rentável. É um absurdo isso, óbvio, não tem o que questionar, mas é a rentabilidade. Então, a gente pensar também que existem financiadores. Sim, que o filme mostra, sim. Financiadores por trás disso, e esses financiadores
são os que pagam pelo silenciamento, são os que, de alguma forma, quando sai um filme desse, tentam por tudo não permitir a divulgação desse filme, porque esse filme sofreu um boicote aí, né, com relação à exibição no cinema. E, assim, não adianta. Quem está no topo disso, gente, não é pessoas lá da parte mais baixa da pirâmide socioeconômica. É as pessoas que estão no topo. É quem a gente menos imagina, né? Até quem consome, quem propaga, quem vende, é quem você menos imagina. Às vezes, eu vou fazer uma provocação aqui, mas fica para se pensar. Às vezes, o seu filho adolescente que só fica no quarto e você está pensando que ele só fica jogando videogame no computador, às vezes ele está trabalhando com isso. Sim. Né? Às vezes, a menina, a mulher que só trabalha online, fazendo venda online, às vezes está vendendo isso. Então, não tem cara, gente, não tem estereótipo. Né? Não tem um perfil único e específico. A gente pensa que é só uma pessoa, estereotipicamente falando, monstruosa, com características, às vezes, de pessoas criminosas e tudo mais. Mas não existe estereótipo para isso. Então, a gente precisa pensar nisso, né? O quanto é sério isso. Porque uma vez que uma imagem dessa, de uma criança, cai na internet, não tem volta. Por mais que a justiça derrube as plataformas e vai atrás, e pede para tirar do ar e tudo mais, mas acabou. Acabou. Uma vez que caiu, gente, acabou. Não só das crianças, mas isso também serve de reflexão até para a gente, o que a gente tem colocado nas nossas redes sociais. E uma vez que a gente colocou, que a gente expôs, não tem volta. E assim, tem num episódio do podcast da Beatriz, que elas falam sobre o filme, inclusive, elas falam sobre a delegada, eu esqueci o nome dela, acho que é Paula alguma coisa, ela fala sobre que ela atendeu, né, algumas mulheres que foram vítimas de exploração, crianças que foram vítimas, e ela fala que ao pensar que essas crianças, ao pensarem que tem foto delas ainda sendo propagadas na internet e vídeos, e que existem pessoas se satisfazendo sexualmente ao ver essas imagens, elas se sentem exploradas e abusadas novamente. Mesmo ainda não estando ali, né? Estando fora disso, mas em pensar na possibilidade que é real, é palpável, elas se sentem assim. Então, isso é muito sério. E a gente precisa também falar sobre isso. Não, e tem até um termo, eu até separei aqui, para eu não me esquecer de trazer ele, é como você já está trazendo essa questão da exposição, porque no filme não mostra essa exposição que a gente faz hoje, né? Até porque a região em que mostra ali não tem esse acesso, e a época também ali não tinha esse online propagado dessa forma. Mas tem um termo chamado sharing, que é exposição virtual de filhos e filhas por pais e mães. A gente precisa saber onde é que entra a superexposição, o excesso e o abuso. Por quê? Porque a gente imagina que os pais querem proteger e zelar ali pela imagem da criança, mas também querem mostrar um pouco o dia a dia, todas essas questões. Então, a gente tem que pensar em alguns pontos que eu coloquei aqui, ó. Direito dos pais e das mães, da liberdade de exposição da imagem dessa criança. Estou falando de imagem, gente, não estou falando de imagem de nudez, de cena sexual. Mas estou falando das imagens postadas, porque essas imagens postadas também vão para catálogos, também vão ali, agora com a inteligência, né? Artificial, pega-se o rosto dessa criança, por exemplo, e coloca em alguma cena.
Vamos longe não, aconteceu outro dia aí, Caís Valverde aí, ela Sim, postou uma foto esses tipo, da dias. academia e tiraram a roupa dela na Isso, Carol, foto normal. A gente está falando de foto normal que a gente posta até onde é excesso ou não. Então, os pais e mães, eles têm que tomar cuidado com a liberdade deles de fazer essa exposição, de fazer essa postagem, esbarra com o quê? Com o direito das crianças à imagem da intimidade e da privacidade delas. A gente tem os direitos das crianças. Uhum. Pai e mãe vai consentir, mas assim, vai consentir até que ponto? Tá? A gente esbarra aí nos direitos das crianças, senão a gente não teria esse limite, por exemplo, de pais e mães que vendem suas crianças. Isso é uma realidade. Aquele entre nós, aquele documentário. Um crime entre nós. Entre nós, um documentário brasileiro e a gente pensa que a realidade é só lá fora, mas isso que a gente está falando, esse documentário mostra que é aqui. Não sei de agora se é no YouTube, mas eu falo sobre ele aqui em algumas das minhas dicas de filme aí, no feed, vocês encontram. Globoplay. Pronto. Então mostra essa realidade, tá, brasileira. O que acontece? A imagem da criança, essa foto normal, a criança fica mais vulnerável. A gente está falando aqui de vulnerabilidade. E onde vão parar essas informações? Eu estou olhando para o lado porque eu estou lendo meu rascunho, tá, gente? A gente faz rascunho antes de entrar aqui, a gente lê, a gente tenta organizar para a gente não se perder na fala. Então, para onde vão essas informações? Exposição de dados, que a gente coloca lá. Todo mundo que posta sobre filho. Nome do seu filho, rotina, dados sensíveis, né? Que são ali. Escola, onde é que faz ginástica, onde é que faz inglês, onde é que vai brincar, qual é o parquinho. Tudo isso é informação. Então, cuidado quando você põe uniforme, põe localização, como é que essa postagem vai ser feita, a rotina dessa postagem. Por quê? Isso facilita. E para onde vai tudo isso também? Para site de pornografia. Exatamente. Tá? Não vamos longe não, Carol. Não vamos longe não. Na época da faculdade, assim, eu no Instagram e tal, na época da faculdade, tipo, 5 anos, 6 anos atrás. Vamos colocar assim, para vocês entenderem. O Instagram não tinha um boom que tem hoje, né? As redes sociais ainda não existia TikTok, enfim. Naquela época, eu segui um perfil de uma pessoa que trabalhava com essa questão da exploração sexual com crianças, violência e tudo mais. E aí ela postava perfis de rede social que as pessoas tinham e divulgavam imagens e vídeos de crianças. E aí ela postava para que as pessoas que a seguiam iam lá e fossem lá no perfil para denunciar, para derrubar aquela conta, para tirar aquele conteúdo do ar. Ela não sabia quem eram essas crianças, mas ela ficava denunciando isso. Então, assim, se você entrava na conta, que ela colocava ali como denunciar, estava tipo gatinhos fofinhos. Aí você entrava no perfil aqui, aí você olhava inicialmente o feed, só tinha fotos de gatinhos. Mas na hora que você clicava, que você abria a postagem no carrossel, que você ia arrastando para o lado, você ia vendo imagens de crianças. Aí sabe aquela imagem da criança que você posta num clube de biquíni, brincando, de sunga, descendo no escorregador? Então, tá lá. Com essa intenção. Entende? Aquilo que a malícia está nos olhos de quem vê, gente. Isso. Não está na intenção de divulgar. Está nos olhos de quem vê. E é importante você trazer a malícia para a gente não colocar todo mundo que faz essa busca, que é um número grande, né, por esse prazer sexual com essas fotos, com essas imagens de crianças e adolescentes, como se fossem pessoas doentes. Não é. Tá? A gente não tem que achar diagnóstico para essas pessoas, não. A gente tem que achar essas pessoas para prender. Isso é crime. Exatamente. Não é doença. Exatamente. A gente precisa diferenciar isso também. Então, a gente precisa ir tomando consciência de que a gente
partir do momento que divulga, a gente assume o risco de perder esse controle. Tá? Então, a gente assume o risco de perder esse controle e a criança também fica ali mais vulnerável. Aí tem gente que geralmente me pergunta, mas e as crianças que fazem postagem delas mesmas? Primeiro, enquanto pessoa, enquanto profissional, eu não entendo por que uma criança tem um celular na mão com uma rede social aberta. Sem supervisão e que ela acesse o que ela... porque criança... E aqui a gente não está falando de exposição à tela, não. Não é por esse lado, não. A exposição à tela, não. É ter esse acesso, essa convivência, postar no TikTok, postar no Instagram, crianças sem supervisão. Aí a gente tem que tomar cuidado, porque a gente entra... Lembra que eu falei que em alguns momentos a gente vai responsabilizar pai e mãe? Se for abandono digital, a gente vai responsabilizar pai e mãe. O que é o abandono digital? Você não sabe o que é feito, quando é feito, como é feito. Criança precisa de supervisão. Eles nasceram, né? Eles entendem mais do que a gente. Eles têm mais facilidade. Como é que é a palavra, gente? Eu ouço essa palavra sempre, eu esqueci ela agora. Você também fala para mim, Jéssica, que quando você vai... É intuitivo. Não, mas é intuitivo. Sim, é intuitivo. Para a criança é mais intuitivo. Mas a criança... Eles nasceram nessa geração, né? Não tem maturidade, não tem cognição, não tem emoção, regulação emocional. Gente, o nosso cérebro ele acaba de se formar, chegar no funcionamento maduro dele em torno dos 25 anos de idade. Só para vocês terem uma ideia. É sobre isso. Então, uma criança com essa liberdade em mãos, ela não sabe do que ela está fazendo. Então, o que acontece? Aí a gente tem outro nomezinho, a gente gosta de dar nome para tudo, né? Para quê? Nossa linguagem, a gente dando nome, a gente vai tendo mais conhecimento. A gente vai fazendo o uso do nome e o significado. Esse significado é importante. Então, o que é extimidade? É essa superexposição feita pelas próprias crianças na rede social. Tá? É a extimidade. Então, a gente tem o sharing, que são os responsáveis aí, fazendo uma vamos pensar já numa superexposição, tá? A superexposição das crianças, e tem as próprias crianças fazendo essa superexposição delas. Então, quando eu digo que a gente tem que educar todo mundo, é por isso. Porque por mais que a gente vá responsabilizar os pais, muitos pais, por exemplo, eles não têm conhecimento disso. Eles acreditam que meu perfil ele é fechado e ninguém vai acessar, então. Vai acessar, às vezes alguém vai compartilhar, ou você passa isso pelo WhatsApp. Então, tem que ser tudo muito bem pensado. E, a depender da idade da criança, quando ela já tem mais conhecimento, mostrar realmente para ela e pedir permissão. É uma forma de você educar a criança. Exatamente. Essa foto, então tem essa divulgação, a gente pode postar, porque as crianças começam a pedir para postar. Né? Eu quero também aparecer, eu quero mostrar isso aqui, porque é esse mundo que a gente está hoje. Então, o que realmente essa criança precisa ter acesso e o que a gente precisa aí manejar. Jéssica, você está recebendo aí elogios. Não, pois é. Então, eu sou a segunda melhor, tá bom, gente? Obrigada. Eu acho assim, do charity, da intimidade, desse cuidado que a gente tem que ter online, eu tinha separado essas questões para a gente, né, trazer, dar nome aqui também. Lembrando, né, nossa ideia é trazer conhecimento para que a gente se aproxime mais desses temas. Eu entendo perfeitamente, é difícil, mexe com nossos valores, incomoda a gente profundamente, mas a gente fazer terrorismo com o tema, terrorismo com os pais, terrorismo com as crianças, isso não é orientação
educação em sexualidade, ou psicoeducação, pensando em adultos, mas a gente também tem que educar sexualmente pessoas adultas que não tiveram essa orientação. E mais, a gente tem aí, esses conceitos são todos novos. Então, nós, enquanto profissionais de psicologia, que lida com essa área de sexualidade também, de saúde mental, que muita gente fala, você lida só com sexualidade. Não, a gente continua lidando com saúde mental. A gente lida com saúde mental, com saúde sexual, né? Tudo isso caminha aí junto. Então, a gente vai trazendo à medida que a gente vai tendo esses estudos, a ciência vai mostrando aí pra gente essas evidências que têm acontecido no dia a dia. Esse tema não é recente. Não é. Mas a gente precisa evidenciá-lo, fingir que ele não existe, proibir que o filme seja passado, parear ali o filme com questão política e com questão religiosa. Isso tira o foco do que a gente precisa falar. Exatamente. Que é Exatamente. esse cuidado que a gente precisa ter. Com certeza, sim, né, Carol? E a gente pensar também que cada pessoa, dentro da estrutura que existe em tudo, fazer a sua parte. Isso. Entende? Assim, exato. Né? Porque a gente, igual você citou, o documentário Um Crime Entre Nós. Uhum. É interessante, eu acho ele até um pouco mais impactante do que o filme, inclusive, porque ele entrevista. Uhum. E, assim, é mais próximo, parece que quando a gente vê a situação sendo mais próxima da gente, impacta mais. Isso. Impacta. Enfim. Então, a gente vê aquela realidade acontecendo aqui no Brasil, aqui, gente, aqui no Brasil, sabe? Aí a gente para ver como que funciona isso. Então, lá fala, assim, no documentário fala, né, uma profissional fala muito bem, ela fala assim, olha, a gente pode ir lá trabalhar com a prevenção, com a orientação desses cuidadores, dessas crianças e tudo mais. Eles podem até saber disso, mas em pensar que eles vivem em uma situação de tanta vulnerabilidade, que eles não têm um dinheiro para comprar uma comida, entende? Que eles não têm de onde tirar para poder se alimentar, eles vão retornar isso, né? Os cuidadores vão colocar a criança nesse lugar, porque aqui no Brasil mostra a realidade dos próprios cuidadores, né? Os próprios familiares colocando as crianças nessas situações. E assim, gente, em pensar que existem partes do nosso país que é turismo sexual de pessoas de outro país, como retrata no documentário, que chegam barcos com essa finalidade no nosso país, com pessoas de outro mundo pagando milhares de dinheiro para poder fazer isso, é um absurdo. Então, a gente pensar que é toda uma estrutura e tem que, cada parte precisa cumprir com o seu papel. Precisa existir políticas públicas, né, nesse âmbito também, para que as pessoas não fiquem vulneráveis e suscetíveis a isso, né? E a gente fazer com que a política pública realmente seja efetiva, né? Que as leis realmente elas funcionem, porque vem esse montante de dinheiro, mas aquela mãe que vendeu a filha ficou só com aquele dinheirinho. Exatamente. Né? Então a exploração ela é muito maior, a permissão ela é muito maior. E quanto menos educação as pessoas tiverem, menos informação, conscientização, mais vulnerável fica, porque a gente está falando de diversas vulnerabilidades. Aí a gente entra questão de gênero, questão racial, questão, né, de socioeconômica, classe social ali. A gente abre todas essas interseccionalidades aí. Exatamente. Eu estava tentando lembrar dessa palavra, interseccionalidade. Interseccionalidade. Isso, mas, que assim, a gente precisa falar. E o quanto a vulnerabilidade, né, emocional, financeira, coloca as pessoas, né, suscetíveis a isso, né? A
igual no documentário Um Crime Entre Nós, eles falam, assim, entrevistando, né, as crianças, e aí tem uma criança que fala que ela vai porque é vendido para ela a ideia que ela vai conhecer a Disney. E Sim. assim, e ela vai, e toda vez que ela vai, ela entra e ela sai, e ela ganha uma Coca-Cola. Gente, isso é um absurdo a gente pensar e escutar isso, assim, nos coloca num lugar de pequenez tão grande, assim, um lugar de impotência tão grande, mas é a realidade. E a gente precisa trabalhar com essa prevenção, a gente precisa olhar, a gente precisa parar de estereotipar as pessoas que estão por trás desse esquema e parar para pensar que isso pode acontecer comigo, com você, com seu filho, com sua filha, seu sobrinho, com seu vizinho, sua vizinha. A gente parar para pensar, né, igual ali naquela cena do próprio filme que a gente está falando, que o senhor fecha a cortina, a gente parar para pensar no seu vizinho que está fechando a cortina, né? Você já percebeu alguma coisa estranha, né? A gente procurar observar essas coisas e ser porta-voz disso, denunciar. Ah, mas eu denuncio, nada acontece. Denuncia, você está fazendo a sua parte. Dentro da estrutura, você está fazendo a sua parte. Porque a partir do momento que um conteúdo desse, vamos colocar na questão da exploração digital, cai na sua mão e você nada faz, você está sendo conivente. Por isso que eu acho importante a gente dar nome. Tudo isso que a gente está falando tem nome. Violação de direitos humanos. Exatamente. A partir do momento que a gente está violando, a gente está fazendo parte dessa estrutura. Exatamente. Se eu recebi a imagem e vou passar porque eu achei engraçado, ou porque eu achei um absurdo, mas eu vou passar, estou propagando da mesma forma. A gente tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado, a gente pode ir parando, a gente tem como parar a estrutura toda? Não. Por isso que eu falei, mostra ele lá, mas isso não é trabalho de um herói. Ele, claro, que ele tem todos os reconhecimentos que ele precisa ter pelo trabalho que ele fez. Com certeza. Mas não é trabalho de um homem só. Não é o trabalho de uma estrutura só. Não é trabalho de uma ciência só. A sexologia sozinha não vai resolver, a psicologia sozinha não vai resolver, o direito sozinho não vai resolver. Então, a gente precisa fazer esse giro. Área de educação, área de saúde, área jurídica, área política, todo mundo junto por essa cultura de proteção. Econômica, religiosa também. Econômica, religiosa. Também tem que entrar. Todo mundo trabalhar por isso. E para isso, por mais difícil que seja, lidar com o tema, assistir, né, esse filme que a gente está trazendo, Som da Liberdade, e outros que a gente pincelou aqui, são formas de esclarecer, são formas de conhecer mais o tema e você ficar mais antenado, mais antenada. Né? Aquele pai, por exemplo, se ele soubesse que a gente tem direito, enquanto pai e mãe, de estar junto em qualquer situação, você não vai deixar sua criança sozinha no hospital, por exemplo. Você não vai deixar sua criança sozinha num ensaio fotográfico. Por isso que esse limiar entre educar e responsabilizar pais, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque o nosso papel não é de julgar, é de orientar. Então, a gente tem que trazer a informação. Porque, por mais óbvio que seja, vocês estão ouvindo, gente, online é isso. Começou. Hoje nem passou o carro do... Uma obrinha aqui, talvez no consultório do lado. Mas, enfim. Então, a gente precisa trazer todas essas informações. A gente precisa lidar com tudo isso. Eu sei que não é fácil. Não achem que por a gente já ter assistido um monte de filme, né, lido, escrito, seja mais tranquilo. Que não doa, que não impacte. Ah, não, elas trabalham com isso porque já não impacta mais, eu não quero chegar nesse ponto. Eu também não quero chegar nesse ponto. Se eu chegar nesse ponto em que não me impactar, aí é um outro problema. Exatamente. Que aí eu estou passando a ser conivente.
Eu tive que assistir ao filme 2 vezes. Eu também assisti 2 vezes. Assisti a primeira vez para assistir, assisti a segunda vez para a gente organizar, né, um pouco melhor a fala. Possivelmente vou assistir uma terceira vez para escrever. Impacta menos? Não, não impacta menos. Mas é preciso nesse sentido. Para quê? Para a gente não reforçar impunidade. Quanto mais a gente reforça impunidade, mais a gente aumenta as vulnerabilidades. Exatamente. Tá? Então, aí trazendo a questão dos pais, professores, médicos, são essas informações que, à medida que a gente vai agregando conhecimento ao nosso, a gente precisa trazer. Por isso que mesmo sendo uma live, não sendo o Cine Debate, como muita gente queria, a gente já achou importante a gente, ao menos, vir falar um pouco sobre o tema, né? Pincelar um pouco sobre o tema. Eu sei que eu abri, eu começo a falar, eu vou abrindo, né, gente? Então, se alguém tiver ficado com alguma dúvida, quiser perguntar aqui, ou depois no privado, não tem problema, tá? Tem nosso direct está aberto para qualquer dúvida que tiver, qualquer observação, né? Pode colocar aí para a gente está aberta para poder responder, dar um retorno para vocês. E assim, gente, só que o nosso tempo também já está saindo. Passou rápido, eu fui ver aqui agora. Mas a gente falou muito sobre a questão da educação para a sexualidade, a educação sexual. É importante a gente falar que, assim, gente, educação sexual não é a gente ensinar as crianças a transarem, sabe? Não é isso. A gente precisa também desmistificar isso, né? Porque aí a gente vai falando e às vezes isso vai alimentando outras ideias fantasiosas, enfim, fake news e por aí vai, que o pessoal propaga aí. Não, a educação para a sexualidade é algo respeitoso, é algo conforme a faixa etária. Não é essa questão dessa exposição dessa forma, né? A gente tem todo um tato, cuidado, tem materiais, recursos infinitos para a gente poder trabalhar isso e acessar as crianças dentro do universo delas, como precisa ser. Então, vamos tirar isso aí da... E não tem problema não saber como fazer isso. Pai e mãe não procura. Né? Por isso que a gente tem orientação parental em sexualidade. Você não precisa entrar num processo terapêutico. Você pode estar ali com um especialista que te oriente dentro dos valores e da estrutura da família, junto com o que a ciência traz sobre o tema, uma forma colaborativa de como esse tema vai ser trabalhado dentro da família. Então, a gente tem várias formas de lidar com os temas. Pais e mães não precisam ser especialistas, eles precisam também ter conhecimento. A gente vai responsabilizar a partir do momento que tem um conhecimento e faz isso, essas escolhas de forma consciente e exploratória. Aí não tem como, né, gente? Aí tem que realmente responsabilizar, porque se existe a pornografia infantil, é porque existe o consumo. Se existe a exploração, o tráfico sexual infantil, é porque existe um consumo altíssimo. Infelizmente. Exatamente. Né? No filme, o ator principal lá até fala, né? Que teve um aumento de 5.000%. Isso. Na divulgação de imagens e vídeos online associadas à exploração sexual infantil, abuso infantil. É um trabalho infantil, de formiguinha, como o nosso trabalho em psicologia sempre é. Né? Mas que a gente consiga propagar, pensar nessa questão da proteção e num desenvolvimento saudável tanto para as crianças quanto também para os adultos, porque pais e mães vão aprendendo junto com o crescimento de suas crianças ali, de acordo com a demanda da idade. Então, está todo mundo junto. Então, a ideia é a gente dar as mãos, né? Talvez trazer de volta, ninguém solta a mão de ninguém, dar as mãos aí, para que a gente consiga proteger, orientar essas crianças de uma forma saudável, que a gente, senão a gente fica colocada, Carol, é um número de pânico e terror mesmo, porque o aumento é assim,
muito alarmante e muito rápido, né? Então a gente tem que tomar cuidado o que a gente pode fazer aqui na base para que a gente faça esse escalonamento para chegar, né, aonde precisa chegar, a redução de danos até chegar no nosso ideal, que seria zerar, né? Mas aí a gente está trabalhando com um ideal aí, mas que a gente consiga atingir o maior número de pessoas e de crianças em termos de saúde sexual, saúde mental. E lembrando, né, frase de senso comum, mas que sempre vale muito, o que acontece na infância não fica só na infância. Exato. Aqui é 2 psicólogos para falar, hein? Gente, não fica. E assim, acho que nem precisa da gente reforçar isso, né? As pessoas aí já, nas suas próprias vidas aí, né, pensando, sentindo, já perceberam que não fica. E é isso, assim, eu acredito que a gente trouxe muita informação importante, a gente abriu muitas coisas, né? Espero que essa mensagem tenha chegado até as pessoas que acompanhou a gente aqui e que, se você está assistindo, né, aqui depois está salvo, que a gente vai deixar lá salvo, é que a mensagem chega até você e você se conscientize, né, em relação ao tema e que faça a sua parte, né? A gente tem todo mundo, ser humano, assim, tem um negócio de querer ser herói, de querer transformar tudo, querer ver o início, meio e fim de uma certa forma, em tudo na vida. E aí, nessas situações, esse sentimento vem, mas, gente, na vida não é assim, e não vai ser nessas estruturas com relação a lidar com esses temas difíceis, essas situações difíceis também, delicadas, enfim, que vai ser diferente. Então, a gente precisa fazer a nossa parte, e ao fazer a nossa parte, a gente já está fazendo o início, o meio e o fim. E aí, a cada pessoa pertencente a essa estrutura que faça a sua parte. Então, é isso, gente. Se tiver alguma dúvida, né, Carol, pode mandar aqui no nosso direct. Jéssica, Carol, sou mãe e quero começar, né, aí a questão da educação sexual, educação sexualidade com meu filho, com minha filha, como que eu posso começar, o que você me indica, e a gente responde também, vai para ou não, eu quero passar por um processo de orientação, de educação, procura, no momento a Carol trabalha com isso, procura a Carol, me interessei por essa parte do seu trabalho, tem interesse, quer saber como funciona, né, e pega as informações aí, para que a gente, né, de alguma forma, vá fazendo a nossa parte para poder colocar, né, deixar nossas crianças com mais autonomia para poder barrar isso um pouco, né? Isso. Agradecer quem esteve aqui conosco, né? Nesta manhã de sábado, aqui em Brasília meio nublado, meio chuvoso, não sei. Em Goiânia também. Tá também? Não tá um sol de rachar, não? Então, aqui... Não, tá assim, mas tá calor. Ah, sim, não, calor não tem como. Goiânia não tem como não tá calor, gente. Mas agradecer quem passou aqui, quem vai passar depois. Reforço aí, né? A gente está aqui à disposição. E obrigada por estarmos aqui, Jéssica, mais uma vez falando de um tema tão difícil e tão necessário. Bom sábado para todo mundo, bom final de semana e até um próximo momento. Até um próximo momento aí para a gente trazer algum outro assunto aí que às vezes surge para vocês. E se vocês tiverem sugestões, podem mandar, tá? Pode mandar aí no nosso direct aí para mim ou para Carol e a gente está aberto também. Então é isso, Carol. Um beijo para você. Vou deixar a live salva. Até mais esse próximo e muito obrigada, pessoal, para quem está assistindo agora também. Pode deixar aqui nos comentários qualquer dúvida. Então, estamos abertos. É isso. Tchau, gente.